Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Já a parabenizei, faço novamente. Cumprimentar a Associação Portuguesa de Seguros, na pessoa do Dr. Miguel Guimarães, Beatriz Cardoso e um cumprimento especial. Obviamente que ele não se lembrará, mas foi meu professor de Medicina Legal na Universidade de Coimbra no longínquo ano de 2004 e, portanto, é com agrado que o vejo agora aqui à minha frente. Relativamente ao que foi dito também pelo meu colega Francisco César, obviamente que a vossa apresentação foi excelente, esvaziou-nos aqui algumas perguntas, o meu colega deputado fez questão de esvaziar ainda mais algumas das que eu tinha, portanto, ainda assim tenho aqui duas ou três questões, embora algumas delas até, eu não diria que sejam repetitivas, mas se calhar carecem de algum esclarecimento. E a primeira delas seria saber, e foi assim que o meu colega terminou, saber até que ponto esta alteração legislativa, tal qual ela está, ou da maneira que vocês até propõem, saber que impacto é que isso terá no pagamento do prémio de seguro por parte dos clubes, porque no fundo é também parte desta alteração, julgo eu, deste projeto, é no fundo para precaver e para tentar que os clubes paguem menos prémios de seguro. E obviamente que esta alteração fará, da maneira que está ou da maneira que vocês a propõem, penso eu, que poderá acarretar menos custos para os clubes. E eu queria saber até que ponto valerá a pena esta alteração a nível do facto dos clubes pagarem menos prémio de seguro. Portanto, esse seria o primeiro esclarecimento, se o puderem dar, obviamente. Falou-se também aqui no mercado da concorrência, dizendo, pelo menos a ideia que tínhamos até agora é que haveria apenas uma ou duas seguradoras a assegurar esta cobertura e, portanto, obviamente, não havendo concorrência no mercado, os preços poderiam estar inflacionados. Queria saber se tem ideia disso ou não. Uma outra questão, e prendeu-se com, creio eu, a última audição, o meu colega Francisco César questionava na altura, dizia que, ou alegava que havia escritórios de advogados e que poderiam estar aqui a utilizar alguns jogadores profissionais para que estes recorressem ao tribunal, ou incentivar para que estes recorressem ao tribunal para receber essas tais indenizações. E o que eu perguntava aqui, diretamente, se calhar, ao Dr. Nuno Vieira, era se efetivamente isso acontece e também saber até que ponto, tendo em conta que quer os clubes, quer o próprio tribunal são representados por médicos, e há uma junta médica onde é feita a avaliação, ainda nos disse agora, e eu queria saber se isso realmente acontece com frequência ou se são casos isolados, porque também não me parece crível que um médico, como o Soutor, por exemplo, representando, seja em representação, neste caso, do Instituto de Medicina Legal, seja em representação da seguradora, deixasse passar uma situação como nos relatou há pouco. E, portanto, queria, no fundo, saber se realmente existe esse abuso da parte destes profissionais ou não. Por outro lado, eu acho que estamos muito centrados numa franja muito pequena, que são os jogadores de futebol, eventualmente de 5 ou 6 clubes da Primeira Liga, e estamos a esquecer um bocadinho. Estamos aqui a fazer um projeto de lei, ou uma futura lei, para um conjunto de jogadores muito restrito, que são os jogadores da Primeira Liga, e da Primeira Liga estamos a falar provavelmente de 5 ou 6 clubes. Porque se calhar se tirássemos estes 6 clubes, nem estaríamos sequer aqui a discutir, provavelmente, este projeto de lei, porque não havia essa necessidade. E, portanto, pergunto-se também se não acham que este projeto de lei pode corrigir essa situação dos jogadores que têm salários elevados, mas, por outro lado, pode estar aqui a prejudicar os profissionais que atuam, por exemplo, na segunda Liga e que têm salários mais modestos do que estes. Portanto, não sei até que ponto têm essa perspectiva. Uma outra situação que também queria ver convosco tem a ver com as tabelas de comutação. Se entendem que devemos criar aqui, ou se veem que é útil a criação aqui de tabelas de comutação para atividades específicas, ou seja, fazer uma tabela de comutação, por exemplo, só para o futebol,
e fazer uma tabela de comutação, por exemplo, para o handball e para o basquetebol, uma vez que o esforço feito é feito mais com as mãos do que com os pés e o tipo de lesão pode ser diferente. Dando aqui um exemplo de um profissional, se tivermos uma única tabela de comutação, vamos imaginar uma lesão num dedo de uma mão. A incapacidade, será justo falarmos de uma incapacidade igual para um jogador de futebol e para um jogador de handball? Aplicamos a mesma tabela? Aplicamos uma... Não sei se está a perceber, ou sou mais ali vocacionado para o doutor, se está a perceber ou não a minha questão. Já estou a ultrapassar um bocadinho o tempo, mas queria também, no fundo, só dar aqui uma pincelada à questão da constitucionalidade e perguntar à doutora, que eu penso que foi ela que abordou mais o tema da constitucionalidade ou não, perguntar-lhe se não achava que o facto desta limitação do 5%, estamos a falar de uma limitação, portanto, esta limitação de 5%, estamos a falar de uma incapacidade que pode... Um jogador que tenha uma incapacidade com 5%, por exemplo, por causa de uma lesão no joelho ou no menisco, estamos a falar da diferença entre ele jogar ou não jogar, entre se calhar ser opção no clube e deixar de ser opção, e o que eu lhe pergunto é se não acha que isso afronta o princípio constitucional, que é o 59, número 1, F da Constituição, que diz que todos os trabalhadores têm direito à assistência e justa reparação quando vítimas de acidente de trabalho ou doença profissional. Portanto, o que estaria aqui em causa não seria tanto o princípio da igualdade, seria mais esta questão do 59 da Constituição. E também, por fim, mesmo para finalizar, o artigo 12 do projeto de lei também nos parece que pode ter aqui alguma questão e muito provavelmente merecerá a atenção do ponto de vista constitucional, que tem a ver com os prazos. Portanto, estaríamos aqui desde logo a dizer que um profissional, um desportista profissional com mais de 35 anos não mereceria ser reparado do dano, porque o número 3 termina que os requerimentos podem ser apresentados até à data em que o sinistro completar 35 anos de idade ou até um ano depois do sinistro participar. E, portanto, o que eu lhe perguntava, se estes prazos que aqui estão também não podem afrontar aqui o princípio da constitucionalidade. Relativamente às lesões, o Sr. Dr. Nuno Vieira, mesmo agora sim para terminar, o processo da estabilização das lesões é comum aos seres humanos e não se vislumbra que os desportistas sejam sujeitos a diferentes leis de natureza no que respeita a esta matéria. E, portanto, estando aqui a limitar, quer a 3 anos, quer a 10 anos, a consolidação destas lesões, eu também lhe pergunto se não acha que isto pode afrontar o princípio da igualdade, previsto, aí sim, o princípio da igualdade previsto no artigo 13, porque se o regime geral não estabelece um prazo de caducidade do direito de pedir a revisão, portanto, a qualquer momento podemos pedir a revisão da incapacidade, não se vislumbra que o projeto de lei justifique suficientemente a diferença de natureza dos desportistas no que respeita ao seu processo de estabilização de lesões. Portanto, perguntava-lhe também, se me puder e se souber explicar isso, se isso pode ou não afrontar com o princípio da constitucional da igualdade. Tentei ser muito sintético, não tinha muito tempo, mas agradeço desde já o vosso contributo.